noite, sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Fico muito feliz com todos vocês aqui. Hoje faremos uma live falando de RTI, um assunto muito importante para todos que estão na educação, principalmente passando naquela fase de alfabetização. As famílias também entenderem o que as fonos fazem em consultório. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigada por parar um pouquinho com o tempo e escutar a gente. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Vamos aguardar a Alexandra. Boa noite, Cleide. Boa noite. Vamos falar de RTI hoje para todos, né? Eu falo sempre assim, né? Eu não sou nada técnica, né? Nem sou uma futura pedagoga, mas nada técnica. E amo a técnica ao mesmo tempo. Ah lá, a nossa mestra Alexandra entrou. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que noite abençoada, com muita aprendizagem. Opa, agora cortou minha cabeça. Oi, linda! Oiê, Tudo bom, linda, maravilhosa? Olha, eu passei até uma base melhor hoje. Eu Falei, também tô rebocada. Também passei aqui, ó. Toda eu falo. A luz ajuda muito, né? Mas os filtros é maravilhoso. Mas pena, eu gosto daqueles de borboletinha, eu acho tão bom, aqueles cílios enormes, né? A gente podia sair assim, né? Toda rebocada. Ia ser ótimo. Boa noite, muito obrigada por aceitar meu convite. Estou muito honrada por ter a nossa mestra aqui, que acaba com o meu bolso. Oh, meu Deus, ela fica lançando uma coisa atrás da outra e a gente fica doido. Vai para a Booktoy, se mata na Booktoy. Já falei esses dias que a gente tem que fazer um carnê com essas mulheres, né? Porque semanalmente lança um negócio para a gente comprar. Meu santo Deus. Mas que bom que a gente tem, né? E tem para comprar também, graças a Deus. Tá rodando. Tudo bem? Me escutou? Tudo bem. Eu escutei, mas é que deu uma travada, né? E eu não sei se é aqui ou se não é, porque aqui tá chovendo bastante. Tá, e aí, quando tá chove, dá uma, né, na internet. Aí você me fala se tiver travando alguma coisa, que daí eu mudo pro meu 3G e se você não me escutar também, você vai levantando a mão. Boa noite a todos. Eu já vi a Bianca entrando aí também. Boa noite, Bianca, que também acaba com o meu bolso, vive inventando moda de material. Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho de RTI hoje. Gostaria que você se apresentasse brevemente, para que essa live vai ficar gravada, a gente vai divulgar ela se você permitir, para a gente levar esse assunto a muitas pessoas. E, por favor, se apresente. Boa noite, gente. Eu sou a Alexandra. Antes de mais nada, obrigada a você, Samantha, por ter me convidado, que estava falando aí. Eu fico muito honrada de receber esse convite, de ter pessoas tão queridas e maravilhosas que confiam no meu trabalho e que, né, chamam para essa parceria maravilhosa. Eu sou a Alexandra Frequeira César, fonoaudióloga, mestre em fonoaudiologia e agora doutoranda em educação, tudo pela faculdade aqui de Marília, Unesp, Faculdade de Filosofia e Ciências. E eu trabalho desde o segundo ano da graduação com o RTI, especificamente em aprendizagem, transtornos de aprendizagem, leitura, e é o que eu mais amo nessa vida. E a Samantha estava comentando de materiais, eu sou autora de alguns materiais que a gente vai comentar mais pra frente, e que talvez vocês conheçam, né, ou não, mas vê o nome e não liga a pessoa, né? A gente vai falar sobre eles, né, Samantha? Vamos fazer uma divulgação deles aqui, porque é material, gente. Não é um material que eu falei antes de você entrar. Eu sou muito, muito simples o que eu falo que eu sou muito funcional. Eu amo a parte técnica, né? Adoro ouvir vocês, essa parte técnica que me fascina, né? Eu sou uma futura pedagoga agora,
que estou tentando entrar, mas eu acho assim, o papel de vocês tem que estar perto da gente. Porque a gente Sim. também tem que entender vocês, quanto uma futura pedagoga, uma pedagoga, quanto uma família, porque ela também vai lidar, a Sim. criança com a dificuldade, ou que seja o transtorno, lidar com palavras técnicas que de repente encontra, até Uhum. num bate-papo, numa devolutiva, também entender o que está acontecendo, né? Eu gosto Sim. muito disso. Então, assim, É. para quem não me conhece, tem bastante gente aqui que não me conhece. Eu sou Samantha, eu tenho um projeto social, sou uma mãe que fundou esse projeto devido à falta de informações que foi pelo meu caminho com meu filho com dislexia. Aliás, antes de descobrir a dislexia, né? Foi um caminho bem difícil, porque encontrei muitas pessoas que não eram habilitadas ao assunto. Então, resolvi, com esse projeto, ser a ponte dos saberes, levar a ciência até quem não tem. Então, por isso que eu convidei a Alexandra aqui para estar com a gente. Então, vamos falar de RTI? Vamos sim. Que É, delícia! Ó, o RTI, quando eu falo essa palavra, muita gente, eu já ouvi falar, como até eu mesmo já tive dúvida. É método, não é? É reforço escolar, não é? O que é isso? não é reforço e não é método, tá? O RTI, ele é um modelo educacional, na verdade, né? Que ele nasceu na escola internacionalmente e justamente para prevenir esses tipos de dificuldades que... Oi, Sua tela tá oi. embaçando e dá quicando. Ô, gente, Peraí, tá só vou para mim ou mudar. tá para todo mundo? Só pra gente começar, tá só Vamos para mim ver. ou para todo mundo? Se alguém Não, podia me sinalizar? Porque se tiver para todo mundo, às vezes é a minha internet, né? Bianca, tá aí? Me ajuda, sinaliza. Se é a minha ou da Lê. É um assunto assim que a gente não pode ter ruim a fala. Oi, Laila, boa noite. Que honra você aqui, professora da minha filha. Voltou? Tá ruim a internet ainda, gente? Ou é a minha? Ou é a dela? Alguém fala? Poxa. Ah, então é a dela, né? Então não é a minha. Ai, eu acho que ela vai trocar. E Tá. agora? E agora? Melhorou. Agora melhorou. Voltou? Vamos lá? Voltou. Ai, Laila, um beijo. gente. Deixa eu falar oi pra Laila. É a professora da minha filha aqui do terceiro ano. Vamos Ai, que lá. maravilhoso! Gente, então desculpa, vai me avisando se cair alguma coisa, se Isso. minha imagem estiver ruim, para eu tentar Então, aqui, porque tá chovendo e quando chove no interior, tá? É é, batata. é verdade. É, Melhorou muito. Então vamos lá. Para quem chegou agora, perguntei uma dúvida. RTI, método, reforço, o que é RTI? isso. Então, o RTI, ele é um modelo de resposta à intervenção, né? Ele é um modelo, assim, bem maleável, bem que você que vai me dizer como ele vai ser feito na sua escola, na sua sala de aula. Ele é apenas um modelo, não é método de ensino, não é um reforço escolar, tá? Ele é apenas um modelo preventivo educacional que nasceu na escola e que traz essa junção escola-clínica. Então, quando é o momento de encaminhar essa criança para a clínica e quando é o momento dessa criança continuar na escola, né? Então, aquilo que a gente ouve muito, meu filho está tendo algumas dificuldades, será que eu fico preocupada? E aí, pode ter duas respostas, né? Ou, espera mais um pouquinho que vai passar, é normal. É normal essa dificuldade. Até o final do terceiro ano, a criança está tendo muita dificuldade. Espera mais um pouquinho que passa. Ou aquela pessoa que não sabe como lidar, né? Aquela escola que não tem estrutura, não sabe como lidar com aquela diferença, não sabe lidar com aquela dificuldade e já encaminha direto aquela criança para a clínica, para qualquer profissional,
para meio assim que passar o problema para outra pessoa. Então, né, temos esses dois cenários assim, bem diferentes uns do outro. Eu tô falando de um cenário bem extremo, tá, gente? Eu sei que é caricato, que é, né, difícil, que é triste, mas infelizmente é a realidade. A gente escuta muito isso. Tanto de não saber lidar com essa dificuldade e a escola ser uma escola que cobra muito da gente um laudo, né, um relatório, afirmando o que aquela criança tem, e aí deixa toda a responsabilidade para os profissionais da saúde e aqueles profissionais também da educação que falam que é normal ter aquela dificuldade, cada criança tem um tempo, e lógico que tem o meio do caminho, escolas maravilhosas, profissionais maravilhosos, que sabem lidar com essa situação. Então, o modelo de resposta à intervenção, ele nasceu para isso, para a gente deixar de ter esses problemas no meio do caminho e entender qual que é a dificuldade que é escolar e qual que é a dificuldade que é clínica. E aí que nasceu. Para crianças o menores possíveis de educação infantil e ensino fundamental 1, para a gente identificar precocemente essas dificuldades e entender quais são essas dificuldades, por que elas estão aparecendo, qual é a causa dessa dificuldade e qual é o momento certo para encaminhar essa criança para a clínica ou o que a gente pode fazer aqui no ambiente educacional mesmo que possa suprir essas dificuldades dessas crianças e que, né, possa conseguir que essa criança supere essas desavenças e consiga acompanhar o grupo classe dela normalmente, né? Porque essas dificuldades podem ser, né, N motivos. Pode ser porque a criança falta demais, pode ser porque a criança não tem estímulo em casa suficiente, ajuda em casa suficiente. Pode ser porque aquele ensino daquela escola não é o mais recomendado para aquela criança não se sente bem aprendendo daquela forma. Então, por isso que ele não é um método, ele é apenas uma estrutura, uma estrutura de um modelo fechado para a gente conseguir remediar todas essas dificuldades que a gente encontra, principalmente no início da alfabetização, né? É uma ferramenta de sonhos, né? É uma ferramenta que toda escola deveria ter. Sim, sim, é um sonho mesmo, assim. Vocês vão perceber que a gente fala, tudo lindo, é tudo maravilhoso, né? Tem uma estrutura pronta, tem tudo para dar certo, e vai identificar as crianças mais cedo, e aí é bom para a escola, é bom para a clínica, é bom para os pais, é bom para a criança, né? Só que a gente tem muito ainda pela frente, né? Muito pela frente na educação brasileira, ainda mais agora, eu espero, né, que disseminando esse modelo, principalmente na nossa situação atual, né, com o Covid, onde as crianças já estão há mais de um ano sem ir para a escola, e tem criança que realmente está sem ir para a escola, sem nenhum tipo de aula, sem nenhum tipo de estímulo em casa. Então, esse modelo vem ainda mais forte e mais necessário nesse momento em que as crianças estão desprotegidas, né, e que elas estão desamparadas. Tá difícil agora, né? Porque é um momento, você não sabe até que ponto tá a dificuldade e tá aquele transtorno, né? Então, mas eu fico muito feliz com. Eu não sei se eu estou falando certo, você me corrige. Essa ferramenta, eu falo que o RTI pode ser uma ferramenta para precocemente descobrir algo que está não errado, mas algo que está impedindo essa criança deslanchar, né? E melhorar, exatamente. E melhorar. Porque eu tenho dois extremos na minha casa. Eu falo muito isso, que eu gosto muito de ilustrar isso. Eu tenho uma criança que eu tive uma avaliação precocemente e uma criança que passou esse terceiro ano, vai passar, daqui a pouco aprende, é coisa da idade. E aquilo vem sofrendo. E isso foi tarde que eu descobri, já estava com problemas psicológicos, já não era mais problema de ler e escrever.
já era um outro tipo de problema. Então, isso quer dizer, isso impactou muito mais do que quem foi precocemente. Então, eu tenho 2 filhos com 2 extremos. Então, por isso que eu falo, o RTI é uma ferramenta de sonhos. E a partir de que idade eu posso introduzir o RTI na criança? Assim, Samantha, como eu falei, né? A gente ainda tem muito a avançar com relação ao modelo de resposta à intervenção no Brasil. O modelo em si, ele preconiza a identificação precoce de qualquer dificuldade relacionada à escola, à aprendizagem acadêmica da criança. Isso não, voltou. Que você tinha dado uma travadinha. Isso de qualquer coisa relacionada à escola e relacionada à aprendizagem da criança. Gente, me avisa aí se fui eu que travei ou se foi a Samantha. Para mim, travou um pouco, mas voltou. Então, tá bom. Então, no mundo ideal, né, que eu brinco que é no mundo ideal, no mundo dos sonhos, o RTI ele pode entrar na educação infantil, ele pode entrar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, dependendo de qual é a demanda daquele grupo classe. Então, se eu tô vendo que, né, se agora, para mim, o meu planejamento educacional é compreensão de leitura, por exemplo, que é uma habilidade mais complexa, né? Bem mais para frente, a criança compreender textos. E eu vejo que eu vou começar a apresentar esse tipo de currículo e eu quero que essa minha turma avance, eu quero entender quais são as crianças que têm ou não maior dificuldade em compreensão de leitura, eu posso entrar com a RTI. Se lá na educação infantil eu quiser identificar precocemente essas crianças que podem vir a ter dificuldades de aprendizagem mais para frente, eu posso também. A única coisa é que nós não temos materiais o suficiente para isso no Brasil. Então, assim, os únicos materiais que a gente tem para RTI hoje são para primeiro e segundo ano do ensino fundamental 1, relacionados à consciência fonológica, apenas consciência fonológica, por enquanto. Então, assim, ainda a gente está tendo um trabalho de formiguinha. Então, é um trabalho maravilhoso, eu tenho muito orgulho de ser uma das primeiras, né, junto com a Simone, lógico, a trabalhar com esse modelo no Brasil, mas ele é muito novo para a gente ainda. Então, nós temos poucos materiais que possam ser inseridos dentro dessa estrutura, dentro dessa ferramenta, como você disse. Então, hoje, por enquanto, primeiro e segundo ano. E qual o objetivo e a estrutura desse RTI? Então, o objetivo principal é identificar precocemente crianças com dificuldades de aprendizagem. Então, eu quero o quanto antes descobrir qual é a criança que tem o risco para um transtorno. Então, é aquela criança de risco A. Então, ela provavelmente, mais para frente, vai ter uma dificuldade ou ela vai apresentar o diagnóstico de transtorno de aprendizagem. Porque o transtorno de aprendizagem, ele só pode ser dado, né, aos 9 anos de idade. E a gente não quer esperar que a criança faça 9 anos de idade, que ela fique todo esse tempo desamparada, só na hora que ela completar os 9 anos de idade, que ela, enfim, tenha o tratamento correto, que ela tenha a intervenção correta, e que ela, né, tenha essa remediação correta. Como você disse, aos 9 anos a criança já está ali no final do terceiro ano, né? Ela já está muito para trás dos colegas dela, do grupo classe. Ela já tem muita vergonha de ler em voz alta, por exemplo. É aquela criança que já fica, né, que já rejeita qualquer tipo de material, porque ela sabe que tem dificuldade. E isso vai afetando outras partes da nossa vida, né, socialmente, psicologicamente. Então, eu não quero esperar. O objetivo é identificar e intervir o quanto antes essas crianças que possam possuir o risco para o transtorno de aprendizagem. Para eu não esperar que ela faça 9 anos para só assim eu avaliar e intervir, enfim, né? Então, já desde
do primeiro ano e do segundo ano, a gente identificar e intervir com essas crianças. Esse é o maior objetivo. Deu uma Você travou um travadinha pouco para agora. mim. É, pra mim também, você travou. A gente um dia descobre quem que tá travando. Você sabe que é lindo no Voltou. RT? Você sabe que é lindo tudo isso? Que eu falo, eu comecei, como eu já estava com outro olhar na minha filha mais nova, né? Uhum. Eu já não esperei esse tempo, eu comecei a ver sinais que poderia Uhum. ter algo que poderia ser ou não ser, não tinha. Eu já entrou com o RTI, já com a intervenção, sem saber diagnóstico. Exatamente. Eu não preciso esperar diagnóstico para intervir, né? O Isso, diagnóstico, ele é apenas um nome ali para a criança, mas o seu planejamento educacional, o seu planejamento clínico, ele vai ser baseado nas manifestações e nas dificuldades daquela criança. E não a partir do diagnóstico, sabe? Porque não é toda criança com dislexia, por exemplo, que tem o mesmo comportamento, que tem a mesma manifestação, que tem a mesma dificuldade. Então, só o diagnóstico ele não vai me dizer tanta coisa, né? Nada impede que essa criança tenha a intervenção necessária antes de chegar aos 9 anos. é que a mãe tem que entender que eu vou falar de papel de mãe, gera angústia. A gente tem uma angústia, porque a gente tem um mal do que eu falo que essa tal inclusão que todo mundo fala. Todo mundo não entende o que é incluir. Né? Eu falo que não é só incluir, é o outro entrar, ser igual, é isso que é. E a mãe tem aquela coisa, porque ela compara tanto, um andou aqui, outro não andou ali. Ah, o amiguinho já escreve cursiva, o meu não. Grupo de mães, né? Grupo de mães, é uma chuva de comparação. E aí, como gera tanta angústia, ela quer diagnóstico, ela quer nome. Por isso que eu falo, o RTI acalma. Por isso que eu gosto muito de. Isso. E O o RTI acalma. Por exato, favor. porque ele vai acontecer em sua maioria no ambiente escolar. Então, isso, eu acho que isso por si só já dá uma acalmada. Porque eu não vou encaminhar essa criança lá com 6 anos direto para a clínica. Ai, meu Deus, eu preciso ir atrás de neuro, preciso atrás de neuro, preciso atrás de fono, preciso atrás de psicopedagogo, para descobrir o que, que o meu filho tem. Isso não acontece na RTI. Porque, né, e aí que entra a estrutura que você perguntou, qual é a estrutura do RTI. Em sua maioria, ele é dentro da escola, justamente para a gente já dar conta dessas crianças que têm apenas dificuldades e não risco para transtornos, ali no ambiente escolar, sem precisar que ele vá para a saúde. Então, a estrutura do RTI, como que ele é? Ele é multicamadas ou multiníveis. São 3 níveis ou 3 camadas. A primeira camada é na escola com o grupo classe inteiro. A professora vai fazer vai incluir algumas estratégias no próprio currículo dela, ali nos 15, 20 minutos finais, 3 vezes na semana, vai incluir alguma dessas estratégias, que são estratégias baseadas nas habilidades preditoras para o desenvolvimento da leitura. Né? E o que são essas habilidades? Então, é aquelas habilidades que a criança precisa aprender para que ela tenha sucesso na leitura. Então, a gente tem essas habilidades na literatura já, são habilidades que a criança precisa aprender para ela ser bem-sucedida. Então, a professora ali na sala de aula mesmo, com todas as crianças da sala, vai inserir essas estratégias 3 vezes na semana e vai fazer intervenção com a sala inteira. Então, com a criança que é muito boa e que já está lendo, com a criança que tem dificuldade, com a criança que não tem dificuldade, com a criança que está ali no meio, com a criança que tem diagnóstico, que não tem diagnóstico, ela vai fazer ali com a sala inteira. Antes dela ter feito essa intervenção, nós temos o rastreio universal. Então, a gente precisa avaliar aonde que a gente está partindo com essas crianças. Então, é uma avaliação individual com todas as crianças da turma. Então, vamos supor que tem 20 crianças ali naquela turma de primeiro ano. Eu vou fazer a avaliação individual com essas 20 crianças. Vou entender ali, analisar aqueles dados para saber aonde que eu estou partindo, né? Qual que é o perfil da minha classe.
fazer essa intervenção, é o próprio professor que faz a intervenção na primeira camada, com todas as crianças ali, faz parte do currículo mesmo. E aí, ao final dessa primeira camada, nós vamos fazer o rastreio novamente, que vai servir como pós-testagem. Então, eu vou poder comparar o primeiro rastreio com o último rastreio e entender qual foi a criança que melhorou, qual foi a criança que melhorou muito pouco, qual foi a criança que não melhorou e aonde que isso tá, né? Se é uma melhora que é esperada, que é o que ela deveria estar realizando ali, ou se é uma melhora não esperada, ou ela não melhorou o quanto ela deveria ter melhorado. Então, eu vou conseguir comparar qual foi o primeiro, né, como o desempenho primeiro dela com o último desempenho e o quanto que essa minha intervenção teve impacto na minha classe como um todo. E aí, as crianças que, comparado com o seu grupo classe, o RTI também tem isso maravilhoso, ele compara a criança, lógico que nós temos ali, né, os pontos de análise, de comparação com o desempenho típico e o desempenho sob atenção, né, que a gente deveria ter atenção a, mas o que a gente preconiza é que essa comparação seja realizada com o grupo classe daquela criança. Então, qual que é a sala que ela está inserida? É uma sala de escola pública? É uma sala de escola particular? Qual que era o desempenho inicial daquela turma como um todo? Qual é o desempenho agora, depois da intervenção? Quanto que foi melhorado, né? Infelizmente, a gente sabe que há uma diferença de desempenho entre escolas públicas e escolas particulares. Então, isso tem que ser levado em consideração também. Assim como metodologias, e, enfim, que isso não vai atrapalhar. Você vai inserir essas estratégias independente de qual método você está utilizando. E aí, as crianças que não melhorarem, então fez ali a pós-testagem, né? Fez a avaliação novamente. Viu que a criança não melhorou o suficiente, ela vai ter que passar por uma nova intervenção. E aí, essa nova intervenção seria a segunda camada, o segundo nível do nosso RTI. Então, é mais uma chance da criança aprender aquilo que ela não aprendeu, dela melhorar o seu desempenho. Então, a gente está dando ali, né, uma segunda chance para que a gente teste intervenções alvo, então, bem direcionado à dificuldade que aquela criança está apresentando, bem direcionadinho mesmo, com mais intensidade, com mais tempo. E aí já não vai ser mais dentro da sala de aula, vai ser no contraturno. Então a criança vai para o contraturno em grupos de no máximo 5 crianças por grupinho. Então aquela professora, né, aquela equipe do RTI vai fazer essa análise de todos os dados e decidir quais são os grupos e quantos grupos vão ser necessários. E aí vai fazer uma nova intervenção. Tem uma pergunta da Cleide aqui. Ela tem como aplicar na clínica fonoaudióloga individualmente o RTI? Tem sim. É que assim, ele vai ser o RTI, vai ser o RTI. Mas se você aplicar todas as camadas. Então, como eu disse aqui, o RTI, ele não é um método, ele não é um programa, né? Que dentro da fonoaudiologia, psicopedagogia, nós temos muitos programas de intervenção fechados, né? O RTI ele não é um programa de intervenção. Então, se você aplicar essa estrutura de avaliação inicial, intervenção primária, avaliação secundária, intervenção secundária, uma nova avaliação, e aí sim, uma terceira avaliação, uma terceira intervenção, se necessário, isso pode ser chamado de RTI. Agora, se você pegar qualquer instrumento que foi adicionado ao RTI, você simplesmente está fazendo uma intervenção precoce, tá? E aí tem essa diferença do RTI com a intervenção precoce. Vamos falar um pouquinho disso? Tá. Então, o RTI é esse modelo que eu tô falando aqui, ele é mais, assim, precoce, prioritariamente
educacional. Então, eu quero identificar essa criança o antes possível. E aí a gente precisa fazer, assim, né, um raciocínio de se a criança já está na clínica, quer dizer que ela já foi identificada como uma criança de risco, entendeu? Por qualquer motivo. Se alguém encaminhou essa criança, ela já é uma criança de risco para um problema de aprendizagem, né? Se foi esse o motivo. Então, a professora, quem seja que encaminhou ela, se não foi de demanda, né? Encaminhou porque aquela criança já estava apresentando sinais, como você tinha dito antes, né, que percebeu na sua filha. Então, ela já estava apresentando ali sinais que não deveria estar sendo apresentado naquela idade, que não deveria estar sendo apresentado quando comparado com os coleguinhas que recebem, que têm a mesma professora, que estão estudando com o mesmo método, que têm o mesmo tipo de estímulo. Então, se ela já tem um sinal de risco, ela já chegou na clínica, já tem sinal de risco. E aí, se você for fazer um planejamento terapêutico a partir daquela avaliação que você fez, já não é mais RTI. Porque o RTI, ele vai identificar as crianças que têm dificuldades, que você ainda não sabe que tem dificuldades. É exatamente esse o objetivo, né? Então, você identificar tanto aquela criança que podia ser um falso positivo, que você tinha certeza que ela tinha dificuldade, porque ela tem um problema comportamental muito exacerbado, e ela chama atenção na sala de aula, porque ela conversa muito, porque ela é muito agitada, porque ela fala muito, porque ela corre e levanta e não consegue parar quieta. Esses problemas comportamentais, que são sinais de risco também para um outro transtorno, que é o atencional, eles chamam muito mais atenção do que aquela criança que tem dificuldade de leitura e que consegue acompanhar a classe. Ela vai ali passando desapercebida. Ela é quietinha, ela tem mais vergonha, ela é muito esforçada, né? Ela tem muita vontade de aprender. E às vezes esses são os falsos negativos. Que a professora fala, não, mas ele vai bem, a minha turma, ele é um dos melhores. Como assim ele tem alguma coisa? Né? O RTI ele é justamente para isso, ele é para identificar tanto os falsos positivos quanto os falsos negativos. O planejamento terapêutico que você vai fazer na sua clínica, ele pode ser somente uma intervenção precoce. Então, uma intervenção com uma criança que chegou muito cedo para mim e que eu preciso intervir em algumas habilidades que eu sei que são importantes. E não importa o material que eu vou usar, não importa se eu vou usar uma estratégia que eu peguei da internet, não importa se eu mesma vou fazer minhas próprias estratégias, não importa se eu sou muito criativa e eu vou inventar aqui alguns tipos de estratégias que eu sei que são muito boas e que eu sei o meu objetivo ao trabalhá-las. Isso é uma intervenção precoce. Eu vou intervir ele por 6, 8 meses, que é o que o DSM pede. Intervenho uma intervenção corrida de 6 meses, uma intervenção corrida de 8 meses. Faço avaliação novamente, dou alta ou dou um diagnóstico. O RTI não. A criança vai ter uma intervenção primeiro, com a sala inteira, vai ter uma intervenção de novo, no contraturno, e aí só depois ela é uma criança realmente de risco. Mas, deu para entender, Samantha? Deu, perfeito. Não, perfeito. Se alguém não estiver entendendo, pergunta, tá, gente? Que eu tô lendo aqui. Vai falando que eu tô lendo. Mas, se você aplicar essa estrutura na sua clínica, como eu falei, então, primeira camada, segunda camada, terceira camada, só que individualmente, porque a criança não vai estar dentro da sala de aula, pode ser também o RTI. Então, tudo isso para eu responder que sim, pode. Mas só para ter essa noção de que tem diferença. Tá? Não, porque senão a mãe chega na fonoaudióloga, você está no RTI. Então, você aplica RTI e não é RTI. É isso mesmo. Não, é perigoso, né? A gente, tô falando por mim, tá? Porque se eu não soubesse, eu ia perguntar.
Mas eu ia perguntar, né? Bem por aí. Mas em torno de tudo isso, Uhum. eu percebo que o RTI, ele, além dele acolher aquela criança que vai aparecer o transtorno, ela acolhe também quem não tem. Ela só está passando por uma dificuldade por algum motivo. De repente, a parte emocional dela não está boa, de repente a família teve uma separação, ou aconteceu alguma coisa no ambiente, mudou de casa, Exatamente. mudou de escola. Então, assim, é muito legal essa abordagem para ter menos rótulos, né? Exatamente. E a criança que não tem dificuldade nenhuma, que o desempenho dela é maravilhoso, que ela tem um desempenho ótimo, ela também vai ser beneficiada com essas estratégias. Ah, Não vai piorar, né? Isso vai ser só um estímulo a mais, um aumento de vocabulário para ela, mais uma ferramenta para que ela tenha mais sucesso ainda na leitura, que ela se ela já tiver o domínio, por exemplo, isso só vai melhorar. Então, não tem problema, né? Ai, para que fazer com as crianças que já são boas? Isso só vai trazer benefícios. Samantha, gente, alguém as perguntou crianças. aqui. Pode falar. Tá, não, eu só ia falar que vocês Ah, não têm ideia, nós que temos filhos com transtorno, com dislexia, com transtorno de déficit de atenção, só beneficia a sala de aula, gente. Só beneficia. Porque a gente exato, faz o professor ter outras estratégias para ensinar todos diferentes. É isso que eu exatamente. quero que a cabeça das pessoas abram, quanto as famílias também, porque existem famílias que têm esse preconceito. Ai, tadinho, eu não vou falar isso pro meu filho, porque não, você tem que empoderar seu filho se ele tem. Meu filho tem dislexia aí. Ele vai ter dislexia Exatamente. até ele morrer, né? Exatamente. Então, Eu falo muito isso. Não subestimem as crianças, gente. Deixe não, bem não. claro do começo ao fim o porquê que isso está acontecendo, o que, que é, para que, que serve, como que vai funcionar, para elas ficarem ainda mais motivadas, ainda Isso. motivo do porquê que ele está fazendo aquilo, né? Temos materiais também, tem o Lidinho aí no meio, né? Que a gente depois vai falar dele. Tem o meu também, que Tem. é um filhinho do Lidinho também, Ah, que é historinha minha. Mas, ó, vamos falar na pergunta aí. então, perguntaram aqui se tem como fazer na clínica grupinhos de crianças para fazer o RTI. E muito tem, sim, tem, por favor, façam. Um outro objetivo secundário da RTI é a gente acabar com essa síndrome do encaminhamento, né? Essas listas e listas intermináveis de espera que o sistema de saúde não dá conta. Simplesmente não tem profissional suficiente, não tem estrutura suficiente, não tem nem sala suficiente, né, profissional para atender tudo isso de criança que fica na sala de espera. Justamente porque foi encaminhado tanto as crianças que tinham dificuldade, como aquelas crianças que estavam tendo uma dificuldade passageira. Como você disse, os pais se divorciaram, a criança está faltando por algum motivo, ficou doente, e aí ela acabou, né, ficando um pouco atrasada com relação às coleguinhas. E isso só vai aumentando esse fluxo interminável de lista de espera enorme que você consegue sanar com o RTI, para você ali identificar quem é a criança que realmente tem dificuldade e realmente vai precisar de um tratamento específico para aquele diagnóstico, ou a criança que tinha uma dificuldade passageira, que recebeu a intervenção necessária, recebeu a intervenção que ela precisava e que já teve alta. Então, isso é muito bom para centros, né? Tanto clínicas em cidades mais pequenas, onde alguns fonoaudiólogos ou psicopedagogos ficam com mais, né, demanda do que consegue sanar, quanto essas clínicas maiores, esses centros especializados, né? Aqui em Marília, por exemplo, tem um centro especializado em aprendizagem, e isso é muito bom, justamente por isso. Então, você vai chamar a lista de espera inteira,
nessa faixa etária, né, infelizmente de primeiro e segundo ano, vai fazer um grupinho ali como se fosse uma sala de aula completa, vai fazer a intervenção primária com todas aquelas crianças da lista de espera que você conseguiu ali separar num grupo de 20 crianças, por exemplo, passar para a segunda camada somente aquelas crianças que realmente não atingiram a melhora necessária, né, que são crianças que ficaram ali sob atenção em muitas habilidades, e aí só depois dessa segunda camada que realmente vai entrar ali numa nova lista de espera, somente aquelas crianças que realmente vão precisar daquele serviço, né? E aquelas crianças que melhoraram durante essas duas intervenções, não vai tirar a vaga, não vai atrapalhar a vaga daquela criança que realmente está precisando, porque tem dislexia, porque tem TDAH, porque de repente tem uma deficiência intelectual que está impactando muito a aprendizagem dessa criança. Então a gente consegue separar bem essas crianças. Então é uma forma rápida de dar alta para as crianças que tinham uma dificuldade passageira e e dar né, assim, um suspiro para essas novas crianças, para essas crianças que realmente precisavam daquele atendimento. Então dá para fazer sim, é muito recomendado fazer em centros. Ai, que bom, né? Que aí também um vai ajudando o outro, né? Que a dificuldade de um ajuda a dificuldade do outro. E o RTI, ele é exclusivamente para fono e professor? Ou uma equipe multidisciplinar também pode utilizar isso? Uma equipe multidisciplinar deve. Assim, o mundo ideal é que seja uma equipe muito grande, né? O mundo ideal é que tenha ali o coordenador, né, toda a gestão escolar fazendo essa parte mais burocrática, de chamar reuniões, de estar avisando esses pais o que está acontecendo, quando que vai começar, o que está sendo realizado, do fonoaudiólogo que vai fazer essa tutoria primária ao professor, então ele vai treinar a equipe de vários professores, né? Então, assim, o ideal, de novo, de todos os professores, os estagiários, os psicopedagogos, os psicólogos educacionais daquela escola, a estar fazendo ali uma multitarefa para conseguir rastrear todas essas crianças o mais rápido possível, porque esse rastreio universal que eu falei, que é o primeiro de tudo, não pode demorar, tá? Então, como é individual, nós temos aí uma dificuldade maior nessa etapa. Então, a equipe toda pode fazer esse rastreio. A intervenção em sala de aula é o professor que faz com a tutoria de um profissional. No caso, se for aprendizagem, habilidades metafonológicas, pode ser tanto o fonoaudiólogo quanto o psicopedagogo. E a segunda camada, quem vai realizar é ou o professor ou o psicopedagogo. O fonoaudiólogo é sempre tutorando, tá? E não vai ser ele que vai realizar de forma prática essas estratégias, tá? É uma tutoria, ele vai treinar o professor a toda a base teórica, a toda a base prática do que o professor e aquela equipe vai estar realizando. Psicopedagogo, mesma coisa, ele pode tanto tutoriar quanto realizar, né, praticamente essas atividades. E o psicólogo, ele entraria que daí entra aquela dificuldade inicial que eu falei para você, que no Brasil a gente ainda não tem materiais suficientes, mas o psicólogo entraria para estar realizando a identificação precoce dos transtornos atencionais, dos transtornos relacionados à psicologia. Então, assim, da mesma forma que eu consigo identificar o risco para a dislexia, identificar o risco para o transtorno de aprendizagem, eu conseguiria identificar o risco para o TDAH, por exemplo. Porém, nós ainda não temos protocolos fechados e protocolos para essa faixa etária e com base teórica, base científica para ser realizada. Ainda está sendo, eu sei que está sendo elaborado um programa para isso, para atenção e para função executiva, então, né, espero Deus que isso saia logo.
E aí os psicólogos entrariam nessa questão para identificar precocemente os transtornos atencionais. Mesma coisa, a TO pode fazer? Pode. A TO vai identificar precocemente os transtornos globais motores, por exemplo, né? Então, algum transtorno da coordenação. Eu sou neuropsicólogo, eu posso fazer? Pode, cada um na sua área, entendeu? Então, se eu, como fonoaudiólogo, vou fazer a identificação, ou como psicopedagogo, vou fazer a identificação precoce dos transtornos de aprendizagem, cada profissional vai fazer a identificação precoce desses outros transtornos que podem, né, que a gente sabe, que pode estar relacionado com essa faixa etária e com a vida escolar dessa criança. Mesma coisa, o fonoaudiólogo, se tivesse, infelizmente nós não temos, materiais para identificar precocemente gagueira, por exemplo, identificar o quanto antes transtornos, né, de motores da fala. Então, o RTI ele é um modelo, ele vai identificar precocemente algum tipo de transtorno e a única coisa é que deve seguir essa estrutura de avaliação, intervenção, encaminhamento e a última camada na clínica, e precisam ser materiais com base científica, com resultado, né? É isso. Em resumo, né? Porque a gente já está com 47 minutos, né? E não pode cair. Mentira, não é mentira, infelizmente. Me perdoa. O que eu quero falar muito, que é uma coisa até muito séria. O RTI é algo baseado na ciência. Então, exatamente, não é qualquer pessoa que pode falar sobre o assunto. E não é qualquer pessoa que pode aplicar o assunto. Então, exatamente, gente, vamos tomar cuidado o que se encontra em redes sociais, né? Ter consciência em várias situações. Se da onde aquele curso, se da onde aquele material está vindo, se realmente é baseado em alguma coisa, ou um achismo que eu escutei falar numa live da Samantha aqui, fiz um RTI e vou dar curso. Por favor, gente, a coisa é muito mais profunda porque a gente está mexendo com seres humanos, com crianças formadoras para ser adultos, né, construtores desse mundo. Então, vamos ter muito cuidado com isso, né? Porque eu, particularmente, você já vimos por aí coisas, né? De repente, é o que eu falo, né? Médico não estudou 8 anos, não adianta fazer um cursinho de 10 dias, virou médico. Então, vamos ter cuidado. E estudem. Agora eu quero saber aonde eu acho para estudar o RTI. Nós estamos com um curso de treinamento de RTI inteirinho, teórico e prático. Então, toda a base teórica, então explicar direitinho, né? Que eu só saí aqui vomitando informação, que me empolgo, começo a falar, não paro. Toda a base teórica, de onde o RTI surgiu, como que ele funciona, qual que é essa estrutura, né? Quando começa, quando termina, quem pode aplicar, quem não pode aplicar, quando que eu entro, quando que eu não entro. Toda a parte teórica é a parte prática, então treinamento prático não é só comprar o livro e sair aplicando em qualquer criança, que isso não funciona. Nós não somos robôs, nós não somos técnicos. Toda aquela análise, toda aquela aplicação tem um raciocínio inteiro por trás. Então, toda a parte teórica e prática. Nós temos um curso agora com a Audio Center, do dia 23 ao dia 25 de março. A Fono Audio Center até colocou aqui um comentário. Bárbara, a Fono Audio Center, cursos, né? Isso, vamos lá no Instagram deles tem. No link da minha bio também tem. Também? Então, quem quiser, também tem. Quem tiver com alguma dúvida pode me mandar DM. É dia 23, 24 e 25 de março, online, ao vivo,
comigo e com a Que delícia! professora Mônica Pellini. E quem fizer inscrição tem desconto nos materiais com a Booktoy. Todos os materiais que foram editoriados pela Booktoy, você vai conseguir um descontinho. E desconto sempre é bom, a gente sempre ama um desconto. Então, quem ficou interessado, é professor, é psicopedagogo, fonoaudiólogo ou psicólogo educacional e tem essa demanda, trabalha com essa faixa etária de primeiro ou segundo ano, ou pretende trabalhar com essa faixa etária e ficou interessada nesse modelo maravilhoso que eu sou apaixonada, que pode ser aplicado tanto na escola quanto na clínica. Manda, se tiver com mais dúvidas, mande DM para mim ou para Fonoaudio Center, _cursos, e faça suas inscrições. Que legal, que legal. Nossa, esse mês tem tanta coisa, gente. Tem congresso, tem curso, a gente fica doida, né? Mas, ó, vale muito a pena. Não adianta ir só comprar o material e não fazer o curso. Estou tentando falar... Aqui, ó, a Anália e a Laura falaram que já fizeram um curso, que super indicam, e que o curso é maravilhoso. Ai, eu amo. Ale, eu te falo, a Fabiana é a fonoaudióloga dos meus filhos, Fabiana Bernardes. Linda, maravilhosa. Ale, a Booktoy é aqui da minha cidade, eu tenho contato, depois eu te passo. Conta comigo, Fonoaudio Center, o que vocês precisarem, o espaço aqui é de vocês. Cursos ótimos. A Fá, ó, falando oi. Gente, agora vamos falar dos materiais gratuitos também que a gente tem. Ó, eu vou deixar depois na descrição dessa live sobre aonde está o curso, porque aí se as pessoas depois, né, tiverem interesse. Mas não compre o material sem ter o curso, gente. Não tem. Ó, eu não tenho, porque eu ainda não fiz o curso. Vamos ver se logo eu faço. Beijo, Elaine. Aqui também, super recomendo, também fiz. É isso mesmo, Samantha. Não adianta ir comprando e aplicando em quem quiser, que não é assim que funciona. Precisa de um treinamento para isso. E você falou de materiais gratuitos, né? Vamos, ó, gratuitos. Ai, que lindo, gente! Olha aqui, eu imprimi, encadernei. Que lindo que ficou impresso! Gente, esse e-book de dislexia está disponível gratuitamente para download lá no link da minha bio também. Tá lá, download gratuito, só baixar e-book de dislexia da identificação precoce à intervenção. Meu, né, de autoria minha, da Simone e da Bianca dos Santos, maravilhosa, minha parceira. E tem também, além do e-book, além do e-book, gente, tem uma mala de livro. Além do e-book, tem... Eu coloquei no link da minha bio, não sei se você viu, Samantha, 2 documentos para... Ah, você comentou comigo. 2 documentos para download de contrato. Um contrato para professor, um contrato para terapeuta e um contrato para pais. Para lição de casa, então, para você ter o contrato direitinho com o seu filho, de como vai ser realizada essa lição de casa, quando vai ser realizada, como um contrato de vocês mesmos, para ter esse controle maior durante essa tarefa acadêmica, e também para o terapeuta, que também a gente sabe que tem algumas crianças que gostam de dar o balão na gente, e é bom sempre estar voltando com a gente tinha combinado, então é bom ter ele em contrato assinado, você e o paciente. Tem lá também esses documentos para baixar gratuitamente lá no perfil. Aí, viu, Fá? A Fabiana que tá aqui, a fono da minha filha, faz isso porque a minha filha é ardida com ela. Faz um combinado aí. Tem que fazer combinado. E tem que E vamos falar para nossas fonos e professoras e mães sobre a mala de livro. Ai, eu sou muito apaixonada. Gente, essa coleção... eu vou desligar a luz só para ver. Histórias do desenvolvimento de rima e de aliteração. Cada livro desse, historinhas de cada personagem. São 8 livros.
Para crianças de 3 a 7 anos de idade. Ele expande vocabulário, trabalha literação, trabalha rima, e trabalha leitura compartilhada também. Ai, é muito fofo. Dá para comprar separado, dá A pra minha comprar filha gosta desse. junto. Ah, o Fred fofinho. Ó, e outra coisa, vale ressaltar, eu tirei a luz, agora vocês estão me vendo de verdade. Porque senão tem joguinhos no final. É muito legal, né? Cada um tem uma coisa, não é, Lê? Isso. Ó, oi, ô Fá, viu, Fá? Eu tô cobrando a Fá. Olha, Fá. E são as figuras, as imagens são as que aparecem nas historinhas. Então, são os personagens da historinha. O pato é o da historinha, o coelho é o Conrado, o cachorro é o Fred. Sabe o que eu gostei muito dessa coleção? Vou falar para as mães. Tem instrução aqui, porque de repente tem jogos. Por exemplo, você me dá um jogo desse. Eu não vou saber trabalhar. Ou a fono vai ter que me ensinar a trabalhar. E aqui ela te dá sugestões para trabalho. Isso é muito legal, né? E em todos, né? Jogos. Ah, e em todos, né? Tem em todos. Todos têm sugestão de como utilizar tanto os joguinhos que vem no final do livro, quanto de outras formas para você conseguir explorar ao máximo a historinha, para expandir ainda mais o vocabulário. Essa é Bárbara. Gente, Fá, olha isso, leitura compartilhada eu fiz com a Sara, só que ela briga comigo no terceiro já. Eu e a Sara, minha... Ah, porque ela cansa, e eu fico, não tem, vamos? É para ser legal, Samanta. Mas é muito legal, e eu fico assim, não amassa minha folha. A Fabiana sabe disso, não amassa minha folha. Mas tem para imprimir, imprime para não usar esse que tá aí. Para poder Ai, cortar. é muito lindo, gente. É muito lindo, juro mesmo. E fora, é fácil, né, a leitura, né? Eu gosto muito disso. Eu comecei assim, eu combinei com a Sara, minha filha, assim. Os que estão em negrito, eu lia. O que não, ela lia. E assim vai. Ó, estão pedindo o nome do livro. Fala da coleção. Chama Coleção de Histórias para o Desenvolvimento de Rima e Aliteração. O link também está lá no meu perfil, tem link direto da Booktoy para compra. Tá? Se vocês procurarem na Booktoy, tem tanto venda separada, os livrinhos eles podem ser comprados separadamente, quanto os 8 livros juntos. Porque às vezes assim, os 8 dá um susto no valor, né? Que a gente tem 8 livros. Vai, compra um, trabalha bastante aquele livro, porque criança gosta de ler toda hora a mesma coisa, né? Mas então... isso que é ótimo. Nessa faixa etária é ótimo que a criança leia várias vezes o mesmo livro. Inclusive, por isso que todos os refrões em todas as histórias se repetem. Então, se na Gata Gabi Gata Gabi, volte para casa, Gata Gabi, volte para casa, Gata Gabi, volte para casa, Gata Gabi, volte para casa nas 5 historinhas. Porque a criança já vai decorar aquilo e ela vai olhar o que está escrito ali e mesmo sem ela saber ler, ela já vai olhando o que está escrito ali, falando o que está escrito. É isso que a gente quer. Isso mesmo. Ó, 1 minuto. Obrigada, Deus abençoe. Amei vocês, senão a live não fica gravada. Não, vai ficar. Ó, gente, beijo. Obrigada a todo mundo que estava aqui. Celinha, mestre, estava aqui, Alessandra, Fá, todo mundo, vó, todo mundo. Beijo, tchau. Beijo, boa noite. Boa noite.